pessoal. Esse é o programa Coaching e Desenvolvimento de Pessoas, um espaço com tema inspirador para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou a Kátia Miller, sou coach e consultora de desenvolvimento humano. E convido você a se conectar comigo nas redes sociais. O meu Instagram é @KátiaCMiller e o meu Facebook é Kátia Miller. Hoje tenho um convidado muito especial. Ele já foi meu professor em diversos cursos da área de desenvolvimento humano. Hoje eu considero ele um dos meus melhores mentores. É um prazer enorme, né, ter ele aqui conosco. É o Ronald. Seja muito bem-vindo, Ronald. Pode ficar à vontade em se apresentar. Obrigado, Kátia. Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer estar aqui no teu programa, com o teu público, né, falando sobre uma área que realmente nós somos extremamente apaixonados. E quem é o Ronald, né? O Ronald, ele é um ex-executivo, trabalhou mais de 25 anos aí em grandes empresas, para citar as últimas duas, General Motors e Dell Computadores, e que em 2010 foi fazer uma formação em coaching, e assim como a Kátia, assim como milhares de ex-alunos que eu tive o privilégio de instruir, se apaixonou, né, se apaixonaram pelo coaching e acabaram entregando as suas vidas para essa metodologia e para essa área, que é uma área, sem sombra de dúvida, maravilhosa, né? Tanto a área de coaching como a área de mentoria, a área de PNL, a área de barra de Access, enfim, todas essas áreas que fazem bem, né, aquelas pessoas que têm contato com elas. Bacana. E hoje, então, nós vamos entender a diferença do mentor para um coach. E para iniciar, Ronald, eu quero perguntar para ti, o que é um mentor? Da onde surgiu? Muito bem. O mentor, primeiro que assim, ele não é uma palavra nova, né? Não é uma profissão nova, ela é muito antiga, surgiu ainda lá na Grécia Antiga, e o mentor, ele é uma pessoa que ele ajuda outras pessoas através da sua experiência, através da sua bagagem, né? A gente chama isso de experiência tácita, né? O que é a experiência tácita? No meu caso, por exemplo, eu passei a minha vida inteira praticamente dentro de organizações e hoje eu sou mentor de executivos. Por que eu sou mentor de executivos? Porque a minha maior experiência profissional, além de eu ter sido executivo, foi dentro de organizações. Então, existem muitas situações que eu vivenciei ao longo da minha carreira que hoje eu poderia tranquilamente orientar pessoas com um pouco menos de experiência que eu, pessoas com um pouco menos de idade que eu, justamente para que essas pessoas, digamos assim, elas, entre aspas, cortem caminho, né? Elas não precisam, nós costumamos dizer que um mentor, ele faz o caminho do seu mentorado ou do seu mentee, né, que é o cliente dele, mais curto. Né? Por quê? Porque ele já passou por aquelas situações e ele sabe como pegar, digamos assim, os atalhos. Né? Esse é o mentor. Uhum. Bacana. E qual que é a diferença do mentor para um profissional que trabalha com coaching? A tua pergunta é excelente, porque essa é uma confusão muito comum no mercado. Né? Primeiro que, assim, muitas pessoas não sabem o que é o coach, outras pessoas não sabem o que é o mentor, e tem pessoas que não sabem realmente a diferença de um para outro. Então, vamos procurar esclarecer. Já que eu falei do mentor, eu vou falar do coach agora. O coach, né, o profissional que a gente chama de coach, ele segue uma metodologia chamada de coaching, que é diferente da mentoria no seguinte sentido. Um coach, ele usa uma expressão que nós temos no jargão da nossa profissão, que são as perguntas
poderosas e transformadoras, ou perguntas poderosas ou transformadoras. O que significa isso? A metodologia do coaching ela é baseada, ela foi criada pelo filósofo Sócrates, né? 400 anos antes de Cristo, mesmo que ele tenha morrido sem saber que ele foi o pai do coaching, ele foi porque ele criou uma técnica chamada de teoria socrática, né, ou método socrático, que são justamente as perguntas. Então, o que o Sócrates fazia? Os seus discípulos faziam perguntas para ele, né, e ele, ao invés de dar a resposta, ele devolvia as perguntas com outras perguntas. Qual era o objetivo do filósofo Sócrates com isso? Era justamente buscar nos seus discípulos as verdades internas de cada um. Porque eu tenho a minha verdade como pessoa, como indivíduo, a Kátia tem a dela, vocês que estão nos assistindo têm a de vocês, e cada ser nesse mundão é único. Então, o que o filósofo Sócrates queria era justamente extrair internamente de cada um o que cada um tinha de melhor, as suas verdades absolutas. Então, esse é o coaching, né? Ele trabalha... Eu gosto de dizer, Kátia, que a grande diferença entre o coach e o mentor é que o coach, ele ensina a pescar, enquanto o mentor, ele dá o peixe. Né? Então, assim, as pessoas que estão nos vendo, elas podem dizer, tá, mas são coisas, então, que são excludentes, ou seja, são coisas que não combinam ou não casam? Não, muito antes, pelo contrário. Né? Hoje, eu trabalho com as pessoas que eu faço processo de coaching e os meus próprios alunos, nós temos formação de coaching e formação de mentoring separado. Eu digo para eles que a junção das duas metodologias é a melhor metodologia do mundo. Por quê? Ora, se você tem uma experiência em algum ramo, em algum segmento, e você está orientando algum cliente, tem horas que você vai poder transferir a tua experiência e tem momentos que você vai poder fazer perguntas poderosas para essa pessoa para que ela descubra as suas próprias verdades. Né? Então, aqui, o mentor, para resumir, é aquele que dá o peixe, que ensina conforme a sua experiência, e o coach é aquele que usa as perguntas poderosas, as técnicas e as ferramentas para ajudar seus clientes. Bacana. Interessante essa diferença, né? E aí eu queria perguntar para ti, como que eu decido qual profissional eu escolho? Qual profissional eu escolho para me ajudar? Muito bem, só pergunta bem elaborada, né? Eu diria, Kátia, que vai depender muito daquilo que você tem como demanda. Né? Onde é que eu quero chegar com essa resposta? Normalmente, o processo de mentoring, ele é um processo um pouco mais assertivo, um pouco mais rápido, um pouco mais instantâneo. Por quê? Como eu disse, o mentor, ele ensina os atalhos para o mentorado. Né? Não que ele não permita que o mentorado descubra as coisas por si próprio. O processo de coaching ele é um processo um pouco mais moroso. Por quê? Porque como ele usa como base as técnicas, as ferramentas e as perguntas, o coach, o profissional, ele tem muitas vezes que permitir o tempo da pessoa para que ela descubra suas próprias verdades. Agora, eu vou te dizer que qualquer um dos dois estão habilitados a ajudar as pessoas. Lembrando que o mentor precisa ter experiência em uma determinada área. Né? Vou trazer um outro exemplo. Hoje, na nossa formação em coaching, na nossa formação em mentoring,
A gente não aceita jovens com menos de 24 anos e com menos de 25 anos e com menos de 10 anos de experiência profissional. Por quê? Porque a pessoa precisa ter ninguém passa uma experiência que não tem, não é verdade? Exato. Então, o mentor, ele vai poder te ajudar quando o assunto é um assunto mais específico, dentro de uma área específica que ele domine, e o coach não. O coach ele já tem uma abrangência maior. Nós sabemos que, por exemplo, hoje, o Brasil tem vários nichos de coach. Nós temos o coach financeiro, nós temos o coaching emocional, nós temos o coaching de relacionamento, nós temos, enfim, nós temos o coach esportivo, coaching nutricional, né? E por que nós temos essa abertura? Porque as pessoas são profissionais dessas áreas e utilizaram a metodologia do coaching para se especializar ainda mais e houveram a criação de nichos nesses mercados. Agora, o bom mesmo que eu te digo é se os teus ouvintes aí, a tua audiência puder contratar um profissional que já tenha ambas as formações. Por quê? Porque aí ele, além de ser uma pessoa experiente, ele vai saber também fazer as perguntas certas nos momentos certos. Bacana. Escolher um bom profissional é fundamental, né? Para você atingir os teus objetivos, os teus resultados. Porque como você falou, né? Existem diversos coaches, né? Diversas áreas. E assim como as outras profissões também, existem diversos, né, profissionais específicos em diversas áreas também. Existem bons coaches e maus coaches, como nas outras áreas também. Então, procurar, né, um profissional especializado que tenha uma formação de qualidade é fundamental para que você tenha um resultado positivo, né, Ronald? A tua colocação é maravilhosa, tá? O que aconteceu? Como a expansão do coaching ela se deu de forma muito rápida, principalmente nos últimos 20 anos no Brasil, assim como nós temos bons advogados e advogados ruins, nós temos bons médicos e médicos ruins, nós temos, infelizmente, bons coaches e coaches ruins, né? Então, a pergunta, né, que a tua audiência tem que fazer quando for à procura de um excelente profissional é justamente questionar esse profissional, qual a bagagem que ele tem, né, onde é que ele fez a formação dele. Nós cansamos de dizer, né, Kátia, que tem aquelas formações de coaching de final de semana. Uhum. Eu quero deixar muito claro aqui que ninguém se forma coach num final de semana. Pessoal, isso é impossível. Uma empresa que faz isso, ela está cometendo um crime com as pessoas. Por quê? Porque um coach, ele mexe com a vida das pessoas. E ele pode mexer tanto para o lado positivo como para o lado negativo. E não se forma um coach em um final de semana, né? Então, a pessoa tem que questionar onde esse coach, esse profissional se formou, qual foi o número de horas de capacitação que ele teve, quantos processos de coaching ele já fez, né? Qual a principal experiência dele, enfim, não caia no conto, né? Procure investigar bastante e, sem sombra de dúvida, a melhor forma de arrumar um excelente coach são as referências, né? Porque a gente sabe que ninguém indica ninguém, principalmente aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, que não goste. O Rio Grande do Sul ele é tido como um dos estados da Federação Brasileira onde a população é mais culta e mais crítica do Brasil. Uhum. Ao ponto de muitas empresas de vários segmentos e de outras localidades no Brasil virem fazer testes aqui de produtos no Rio Grande do Sul, porque se passar pelos gaúchos, é bem provável que ele passe em outras regiões, né? E não passando pelos gaúchos, talvez aí as pessoas tenham um problema. Então, o gaúcho realmente ele é muito crítico
e, através das indicações, diminui o problema, né, de pegar um profissional não qualificado. Bacana. Você comentou, né, que o profissional precisa estar habilitado, né, precisa ter feito uma formação por uma instituição de qualidade. Quais as outras habilidades ou qualidades que um bom mentor ou um bom coach precisa ter? Outra pergunta fantástica, Kátia. Assim, são vários, né? A gente chama de skills pelo inglês, né? Ou competências no português. Então, assim, tem uma entidade que eu gosto muito, que se chama ICF, né? Que é International Coaching Federation. É uma entidade que ela, digamos assim, não existe regulamentação do coaching no Brasil e no mundo, mas essa entidade é uma entidade que ela, digamos assim, ela consegue congregar um número de coaches muito grande no Brasil e no mundo, e ela dá diretrizes muito interessantes para os coaches, né? E a ICF, ela tem 11 competências que ela divulga, né, no Brasil e no mundo, e eu vou falar algumas delas, claro, não vou falar todas aqui porque não é o caso, mas, por exemplo, uma competência que eu acho fundamental, a escuta ativa. Uhum. Né? Nós somos uma sociedade, Kátia e ouvintes, que nós não fomos preparados para ouvir, nós fomos preparados para falar. E, de preferência, dar respostas rápidas, porque se você demora a dar uma resposta, por exemplo, dentro de uma empresa, você é taxado como uma pessoa devagar, você é taxado como uma pessoa lenta. E um coach, das competências mais valorosas de um coach é justamente usar a escuta para entrar no mundo do seu cliente ou do seu coaching, né? Que nós chamamos muito bem, você sabe, né, Kátia, de rapport. Rapport é uma terminação da PNL, da Programação Neurolinguística, e do coaching, que você entra em conexão com o seu cliente, você entra em rapport, né, em sintonia com o seu cliente. E, a partir dessa sintonia, você precisa abrir os seus ouvidos, né? Eu brinco dizendo com os alunos, Kátia, você já ouviu isso de mim em sala de aula, se não fosse tão importante ouvir, né, e mais falar, nós teríamos 2 bocas e um ouvido, né, e não 2 ouvidos e uma boca. Exato. E, infelizmente, a nossa sociedade ela não foi feita para ouvir, tá? Então, sem sombra de dúvida, ouvir é uma competência muito importante, tanto do coach como do mentor. E tu sabe, Ronaldinho, que eu sempre fui uma pessoa muito mais ouvinte, né, do que falante. E eu acredito que é por isso que eu me apaixonei tanto pelo coaching, porque essa é uma das competências, né, principal, e é o que eu tenho. Então, antes eu achava que isso era um defeito meu. E quando eu entrei para o coaching, eu comecei a ver isso como uma qualidade. Então, eu acredito que foi por isso que eu me apaixonei tanto pelo coaching. Houve uma quebra de paradigma da tua parte, né? Exatamente. Exatamente. Outra competência, Kátia, que a gente pode citar, eu poderia, claro, eu sei que a gente não tem tempo, poderia aqui usar um tempão para a gente falar sobre isso, mas as próprias perguntas poderosas, né, que nós chamamos, que é uma das principais ferramentas do coach, se não a principal, o pessoal pode perguntar, mas um mentor precisa saber fazer perguntas? Claro que sim, porque em determinado momento ele vai ter que questionar o seu cliente, o seu mentorado sobre determinadas coisas. Então, saber fazer perguntas abertas e poderosas é uma competência muito importante, tanto para o coach como para o mentor, ou o mentor, como se fala. Eu quero deixar um recado aqui também muito importante para os líderes que nos assistem, tá, Kátia? Né? Que eu acredito que é boa parte do teu público. Essas características que eu estou falando, a gente, como, claro, está sempre lendo muito, lendo artigos, em contato com universidades e aquilo que tem de melhor no Brasil e no mundo,
está dito que essas também são as principais competências da liderança do século XXI. Tá? Que muito mais, um líder, muito mais do que ter respostas prontas para os seus colaboradores, hoje ele tem que fazer perguntas para engajar os times nos objetivos da empresa. Né? Então, essas dicas que nós estamos dando para os coaches e para os mentores ficam também para as lideranças que estão nos ouvindo. Legal. Então, né, para quem quer ser um bom mentor, um bom coach, né, usando todas essas dicas que o Ronald já compartilhou conosco, procure, né, fazer uma formação numa instituição de qualidade, ou então quem quer também, né, procurar se desenvolver, precisa de ajuda, de um auxílio de um bom profissional, procure, né, um mentor ou um coach especializado, que eu tenho certeza que vai fazer total diferença na sua vida. Ronald, para finalizar, gostaria de pedir para você deixar uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo. Com certeza. Primeiro, mais uma vez, né, quero agradecer o convite. É uma pena que seja tão rápido, né? Quem sabe eu sou convidado para outras vezes. Você sabe que eu falo bastante, gosto de falar e passar meu conhecimento. Mas eu quero dizer o seguinte, nós estamos num mundo literalmente em ebulição nesse momento, né? Não só por causa, óbvio, da pandemia, mas por causa de todas as disrupturas tecnológicas que nós estamos vivenciando a cada momento. O Brasil está passando por um momento agora onde está sendo feito os leilões do 5G, ou seja, até o ano que vem nós vamos já ter 5G na nossa rede, e isso vai ser uma outra transformação absurda que vai acontecer conosco em termos de tecnologia, em termos de disruptura com o nosso dia a dia. E o que eu posso assim deixar de recado mais forte para o teu público, Kátia, é o conceito de lifelong learning, né? Que eu gosto de falar em sala de aula também. O que é o tal de lifelong learning? É o aprendizado para a vida toda. Né? Antigamente, se você tinha um segundo grau, né, era suficiente. Quando eu digo antigamente, bem antigamente. Depois passou a ser uma faculdade, depois passou a ser uma pós-graduação. Né? Agora, nem um mestrado, um doutorado, garante que você vai ter os seus conhecimentos sempre atualizados ao longo da sua vida. Ou seja, eu estou querendo dizer para você, para o teu público, para mim mesmo, que nós vamos ter que estudar a vida inteira. E quem não estudar, vai acontecer que não vai ter nem trabalho e nem emprego, que são conceitos diferentes. Né? Emprego é aquele negócio da CLT e trabalho é o freelance, o trabalho, você prestar trabalho para as empresas. Se você não se qualificar, você não vai conseguir fazer nenhuma coisa e nem outra. Então, não nos resta absolutamente mais nada a fazer a não ser nos qualificarmos constantemente. A gente vai ter que estar sempre fazendo cursos, a gente vai ter que estar sempre lendo novos livros, a gente vai ter que estar sempre lendo novas revistas, a gente vai ter que estar sempre vendo entrevistas como essa, com especialistas, com pessoas que sabem mais do que nós, né? E aí, por último, eu quero dizer que para tudo isso existe uma palavra que eu amo, você sabe disso, até porque você é assim também, é a humildade. Tá? O fato de a gente saber e conhecer muito não significa que nós somos mais que alguém. Né? A origem da palavra humildade vem de humus, vem de terra. Né? Então, ser humilde é estar com os pés no chão. Quanto mais eu sei que eu não sei nada. Né? Então, é essa humildade que tem que guiar o nosso aprendizado para a gente sempre saber que até o último suspiro da nossa vida, nós com certeza vamos ter coisas para aprender. Bacana, excelente mensagem.
E eu quero agradecer mais uma vez, né, você por ter disponibilizado um tempo na sua agenda para compartilhar conosco tanta informação relevante, tanta informação bacana. Quero agradecer também, né, o pessoal que está nos assistindo e convidar para que se conectem com a TV Cidade de Farroupilha nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.